Olá, bom dia. Meu nome é Eduardo Saig. Esse é o seu programa Cafezinho das 10, aquele momento onde a gente tira para conversar com os nossos colegas de recursos humanos ou pessoas que têm trabalhos e assuntos ligados a essa área tão importante. Hoje eu vou falar sobre segurança psicológica para times, a importância desse tema, que venhamos e convenhamos, está cada vez mais importante nos dias atuais, principalmente nesse nosso momento pós-pandemia. Hoje, para falar sobre ele, eu vou falar com a Thaisa Mello, que tem uma história super interessante e é uma das principais referências brasileiras na área. Thaisa, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia, Edu. Obrigada pelo convite. Imagina, Thaisa, é um grande prazer para mim estar conversando com você, principalmente por toda a bagagem, conhecimento que você vem trazendo, e eu acho que esse é um assunto que precisa ser mais falado, melhor explorado, e com certeza a área de recursos humanos é uma das principais patrocinadoras e talvez uma das principais responsáveis por fazer com que esse assunto frutifique nas empresas. Mas você tem uma história de vida interessante, né, Thaisa? E eu gostaria que você contasse para a gente um pouco do teu passado, da tua formação e de como você chegou nesse assunto. Tá jóia. Bom, eu sou veterinária de formação, né? Então, não comecei na carreira de RH, não tenho essa nem de pessoas. Eu fiz veterinária e entrei na faculdade porque sempre quis cuidar dos bichos e nunca quis muito a clínica pura. Então, fui caminhando nos primeiros anos em clínica, uso de terapia, uso de animais em terapia com humanos, acupuntura, comportamento animal. Chegou no meio da faculdade, falei, putz, não é bem isso que eu quero. E aí eu decidi que ou eu achava algo que me despertasse uma motivação, pensando que seria a minha profissão da vida, né? Ou eu faria psicologia. Enfim, achei a área de tecnologia e inspeção de produtos de origem animal, que de certa forma tem a ver com saúde, né? Porque se eu não tenho um alimento seguro, se as fábricas vendem produtos que estão contaminados, pode afetar a saúde do consumidor. E aí eu fui para essa área que, além de que representava para mim um cuidado com as pessoas, então o cuidado sempre teve um pouco permeando as minhas decisões de carreira. E também eu tinha bastante questão de treinamento, relacionamento com pessoas, desenvolvimento de processos, e essa foi a minha carreira durante 20 anos. Então, eu comecei com segurança de alimentos, qualidade. Em algum momento, eu trabalhei numa empresa de auditoria e eu quis expandir meu escopo de auditoria para saúde e segurança, porque eu acreditava que também era uma forma de eu cuidar daquelas pessoas e trazer um melhor ambiente de trabalho. Nesse meio tempo, eu fiz curso de qualidade de vida em organizações e fui caminhando, assim, sempre com um olhar para esse equilíbrio do ambiente de trabalho, como que o trabalho poderia ser o melhor possível para quem estava ali, né? Da mesma forma, eu trabalhava assim com o meu time e falava que um dia, com a evolução da carreira, eu falava que um dia eu ia ser coach, meu plano B ia ser coach em algum momento. E aí a maternidade deu o empurrão que faltava. Eu viajava muito a trabalho, né, por conta das fábricas nunca estarem em São Paulo. E aí, com o nascimento do meu segundo filho, a gente teve uma decisão em família que talvez teria chegado a hora de fazer essa transição. Eu fiz isso, eu saí oficialmente do mundo corporativo em 2019. Antes disso, eu tinha tirado uma licença não remunerada, já comecei uma formação em coaching. Então, optei em fazer uma formação bem robusta, bem reconhecida, né? Então, eu fiz no Ex-Social, e também porque eu acredito na antroposofia, da gente conseguir conectar mente, coração, para ter uma ação mais coerente, mais correta, né? Correta assim, né? Que faz sentido para a gente. E aí, aí saí do mundo corporativo e fui buscando ferramentas para desenvolvimento de times, e em algum momento eu me deparei com a segurança psicológica. E sempre gostei muito de olhar para pais e mães líderes também, porque eu penso que a forma como a gente educa nossos filhos não dá mais para ser como antigamente, que é do Sim. comando e controle, né? Então, como líderes e pais, os comportamentos são muito semelhantes. E fui estudando um pouco dos dois e me deparei com a segurança psicológica. O Instituto Internacional em Segurança Psicológica estava trazendo uma formação internacional para o Brasil. Eu fiz essa formação
E eu falei, nossa, é isso que conecta o que eu quero trabalhar, trazer esse ambiente melhor para as pessoas e que isso também gera resultado para as empresas. Então, hoje, minha atuação é em coaching para o indivíduo, mas também trazendo algumas dessas questões. E o desenvolvimento de times, eu falo sobre liderança, falo sobre bem-estar, mas sempre o pano de fundo é a segurança psicológica de times, porque eu acredito muito que é uma forma da gente melhorar o ambiente de trabalho. Então, foi um Muito pouquinho isso bom, que eu... Thaisa. Excelente. E eu sempre gosto quando a gente traz um tema que está começando a ser melhor explorado. Eu sempre gosto de tentar trazer uma definição, até para ajudar Uhum, as pessoas e as empresas a entenderem o que ele é e eu tenho uhum, certeza o que ele não é também. Então, sim. você consegue trazer para a gente começar essa nossa conversa sobre o que é segurança psicológica e aí qual a importância para as empresas e para os times? A segurança psicológica, por definição da doutora Amy Edmondson, que é uma referência no assunto, é a crença compartilhada dos membros do time que naquele time é possível correr, é seguro, mais do que possível, né? É seguro correr riscos interpessoais. Então, o que a gente está falando? Que naquele time eu posso falar de algum problema, eu posso dizer que eu não sei, eu posso comentar um erro que eu cometi ou que alguém cometeu, sem julgamento, sem medo de retaliação. Qual o benefício? As pessoas conseguem ser autênticas e a gente consegue resolver os problemas de uma forma mais rápida, porque eu não fico. Um exemplo prático, né? A gente precisa contar um problema para o líder. E aí, hoje menos, né? Porque as pessoas estão menos presenciais, mas quando era presencial, você olha como ele chegou, né? Será que ele chegou, tá bem, não tá bem? Não, hoje está meio nervoso, eu vou deixar para amanhã. Aí amanhã ele não aparece. Não, então fica para depois de amanhã. E tudo isso, além de desgastar o detentor do problema, né, emocionalmente, um problema que a gente poderia ter resolvido na segunda, às vezes vai resolver só na sexta, porque é o dia que eu acho que ele está com bom humor e que vai ser mais fácil falar desse assunto. Então, quando a gente fala de segurança psicológica de times, a gente está falando de alta performance. E isso acho que tem bastante entendimento errado nesse sentido, né? Porque quando eu falo de segurança psicológica, não é aquele ambiente quentinho, onde todo mundo vai ser legal, cordial e que vamos abraçar a árvore na empresa. Muito pelo contrário. É um ambiente onde vai ser falado o que tem que ser falado, não vai ter uma questão de julgamento, uma questão de retaliação. A gente vai falar dos problemas que precisam ser falados com o objetivo de achar uma solução. Se eu falar de um erro, eu não vou ficar buscando o culpado. Qual solução a gente pode dar? Como que esse time funciona melhor? E a linha que eu acredito que eu trabalho é que a gente trabalha por times. Então, cada time a gente vai olhar dentro da sua dinâmica, porque o time ele é feito de pessoas únicas e exclusivas. Então, as necessidades de cada time são diferentes. E o time precisa co-criar as práticas e as formas que eles funcionam melhor. E nesse time, né, o líder tem que estar junto, então o líder não é aquela pessoa à parte que só vê o que está acontecendo, então o líder é mais um integrante desse time que vai ajudar a co-criar e tem um papel a mais nessa jornada da segurança psicológica, que é modelar os comportamentos e garantir que os combinados sejam cumpridos. Uma vez que a gente tem um time onde eu sei que aqui eu posso ser quem eu sou, eu posso trazer as minhas ideias, eu posso trazer os problemas, a gente tem uma alta performance sustentável, a gente tem inovação, a gente tem criatividade, a gente vai ter resultado. Porque muitas vezes os times têm alta performance, né? Vem um projeto, entrega super. Só que depois desse projeto, todo mundo precisa de uns 10 dias para conseguir se recuperar, porque passou o rolo Gastou compressor. energia, gastou tudo É, que tinha ali. gastou tudo que tinha. E talvez no próximo projeto eles não consigam ser tão bons. Mas um time com segurança psicológica, ele vai avaliar o que teve de bom nesse projeto, o que a gente pode aprender com ele. Então, é um aprendizado contínuo, super importante nesse mundo atual, né? Complexo, dinâmico e que muda a toda hora. Pelo que você contou aqui, Thaisa, a segurança psicológica é quase uma filosofia de administração de empresas, talvez, de pessoas.
é um meio de trabalho, né? Quase que Isso. não é, Uma não é uma maneira de ser. ferramenta, não é exatamente, é um meio, é uma forma de funcionamento do time e uma coisa que acho que é legal falar, a gente escuta de uma forma não tão certa no mercado, assim, não é sobre confiança, porque confiança, assim, eu confio no Edu, mas talvez eu não confie na Maria. Então, quando eu tenho que tratar um assunto com você, tá fácil. Mas talvez se eu tenho um problema com a Maria, eu vou até ter uma. E a gente vai ter uma reunião nós três, talvez eu tenha uma reunião antes com você para conseguir alinhar uns pontos para depois conseguir falar com a Maria. Quando eu falo de segurança psicológica, eu, você e a Maria, a gente está seguro que a gente pode falar o que a gente quiser na reunião. Então, também, outro benefício é que acaba com aquelas agendas ocultas ou com aquelas reuniões de alinhamento para ir para a reunião. A pré-reunião para ir para a reunião, Vai né? para a reunião e aí tem a pós-reunião. Porque muitas vezes, outra coisa que, um dos pontos da segurança psicológica, um dos fatores que a gente que pode nos ajudar a fomentar a segurança psicológica no time, a gente fala que é a distribuição igualitária da fala. Então, se a gente vai para uma reunião e sempre a gente já fez a pré-reunião, aí a gente vai para a reunião e nessa reunião sempre os mesmos falam, 2 ou 3. Tem 8 pessoas na sala, 2 ou 3 sempre falam. E aí talvez tenha uma pós-reunião para os outros que não falaram, mas têm uma opinião. Só que não se sentem à vontade para trazer opinião, porque não sabe como que vai ser recebido, não tem coragem de falar, porque talvez um dia já saia uma piadinha sobre um comentário, ou aquele que sempre traz um contraponto, né? O advogado do diabo é taxado como o pessimista. Então, num time onde a segurança psicológica predomina, todas as pessoas têm espaço de fala de forma igualitária. Então, todas as opiniões contam. E com isso tem uma cocriação muito mais interessante. A gente consegue usar a diversidade de perspectivas, de pensamentos, para achar soluções mais criativas e mais eficazes. Tá, isso aí eu não posso deixar de te perguntar uma coisa. Como é algo muito novo, o que não é segurança psicológica? Isso acho que é super importante a gente trazer. Então, não é um dos pontos essa questão de confiança. Outro ponto é que a gente não está falando sobre personalidades. Não é ser introvertido ou extrovertido. Então, aquele que é extrovertido tem mais segurança psicológica. Não. Num ambiente de segurança psicológica, o introvertido e extrovertido, com os seus estilos e com a sua forma de falar, vão ter o mesmo espaço, vão ter a mesma importância. Também não é sobre saúde mental. Então, eu não estou falando que é ter segurança psicológica no conceito de, então se eu tenho segurança psicológica, eu estou bem mentalmente. Não é sobre isso. A saúde mental é algo individual. Times com um bom nível de segurança psicológica, com certeza vai ter um impacto positivo na saúde mental, porque as pessoas estão ali de forma autêntica, podendo dar sua opinião, então estão inteiras. Então, mesmo que tenha alguns picos de estresse, se ela precisar pedir ajuda, ela vai ter espaço para pedir ajuda. Não vai chegar não vai ter, né? O que a gente espera é que não chegue no ponto de ter impactos na saúde mental. Então, não é sinônimo, não estamos falando da mesma coisa, apesar de estarem relacionados. E uma outra coisa é que não é sobre ser legal. Então, já que a gente tem segurança psicológica, está tudo bem. Não, pelo contrário, né? A gente fala que a gente trata adulto como adulto. A gente vai falar dos elefantes que estão na sala. E não ser cordial e fingir que não está acontecendo para evitar conflito. Os conflitos, eles são produtivos, porque não é levado para o lado pessoal, e sim para a gente tentar achar uma solução. Então, são times muito mais produtivos também. Muito bom. Thaisa, você quer falar um pouco sobre o projeto Aristóteles do Google? Vamos lá, porque o projeto Aristóteles acho que foi um dos principais. Acho que a gente pode contar um pouquinho da história da segurança psicológica, né? Por favor, vai ser E aí a ótimo. gente acho, que costura. Então, a doutora Emma Monso começou com estudos em hospitais para entender quais eram as melhores equipes. E no hospital, porque era um ambiente de bastante estresse, né? Onde qualquer erro tem um impacto muito grande, que pode ser um erro pode definir entre a vida e a morte de um paciente. E nesses estudos, ela até fala que ela esbarra na segurança psicológica, porque ela começou a perceber, e ela não esperava isso, que as equipes que tinham melhor resultado, melhor performance, é aquelas que tinham mais erros. E aí isso chamou muita atenção dela, e ela, enfim, continuou estudando para entender, porque não era o que ela esperava.
E aí o que ela entendeu não é que essas equipes que tinham melhor performance cometiam mais erros, é que eles falavam sobre os erros. Nas outras equipes, obviamente tinham os erros, mas talvez eles não eram nem reportados. Então, essa equipe que tinha maior quantidade de erro, que reportava mais, conseguia tomar melhores soluções e aprendendo mais rápido. Daí veio o conceito da segurança psicológica, e o projeto Aristóteles foi o que eu diria que eu trouxe assim, mais popularidade para esse conceito da doutora Amy Edmondson, porque ele foi um projeto que o Google fez. O Google queria entender por que ele tinha as pessoas super bem capacitadas tecnicamente. Em algumas delas tinha alta performance, algumas vezes tinha, outras não tinham, e começaram a entender quais eram os padrões desses times que poderia definir essa alta performance. E não foi tão fácil para eles, tanto que foi um projeto de 3 anos. Então, não tinha questão de padrão de idade, de estilo de pessoas. Aí continuaram os estudos e aí eles entenderam que tem 5 pontos que são importantes para os times de alta performance. Um é confiabilidade, o impacto do trabalho, o significado do trabalho, a confiabilidade, assim, eu ter certeza que as pessoas vão entregar o que elas vão entregar, eu saber o que eu tenho que entregar. Então, está claro para mim as minhas Visibilidade, responsabilidades, né? talvez. E o quinto ponto é a segurança psicológica de times, sendo que a segurança psicológica era a única que estava em todas as equipes. Então, com isso, começou-se a falar da segurança psicológica, mas de uma forma mais forte, né? Por conta desse impacto do Google, que já tem equipes de alta performance, e eles chegaram a essa conclusão. E aí, no Brasil, a gente começou a ver falar mais disso com a pandemia. Sim. Por conta do trabalho híbrido e a necessidade da gente humanizar o mundo do trabalho, né? Ter menos adoecimentos, ter ambientes mais produtivos, mais inovadores, porque as empresas que não inovarem talvez não tenham uma longevidade tão grande, né? Existe alguma empresa no Brasil que você enxerga que já está fazendo isso? Que você possa citar o nome? Algum exemplo? Assim, uma empresa que esteja em busca tem É, algumas, nenhuma que de fato eu trabalhei, tá? Tem empresas que já estão começando a se desenvolver nisso. Não é fácil também porque é uma mudança de hábito, é um conceito novo, então algumas empresas elas desconfiam um pouco inicialmente, né? Enfim, e muitas vezes nessa essa formação que eu fiz e essa certificação que eu tenho, a gente faz um assessment para avaliar como está a segurança psicológica. E a segurança psicológica de times ela é baseada em 7 elementos. Então, a gente avalia esses 7 elementos, o quanto as equipes estão tendo a mesma visão e o consenso sobre cada um desses elementos. E, às vezes, quando a gente faz o assessment, assim, pontos muito surpreendentes. Pontos, por exemplo, os 7 elementos são apreciação, apoio mútuo, pedir ajuda, lidando com problemas, reação a erros, não, assumir riscos e aceitação da diversidade. Então, às vezes a gente faz o assessment e a empresa tem certeza que ali, ó, nossa, aqui a gente super se ajuda. É super fácil pedir ajuda, mas é fácil para um ou para outro. Quando você traz para o time, e essa pesquisa do time, aí tem surpresa, sabe, algumas vezes. Então, também é um tema que a gente está começando a falar, mas ainda tem uma certa desconfiança, não sei bem o que vai dar, mas a gente tem muitos bons resultados para os times que conseguem implementar alguns desses elementos, né? Começar a trabalhar esses elementos. para finalizar, Thaisa, qual é o papel do RH na construção desse ambiente corporativo seguro? O que você tem visto? Como que o RH está recebendo e talvez esteja percebendo essa maneira de trabalhar? A gente, muitas das vezes, a demanda vem mesmo do RH, que já está escutando sobre isso, que quer saber mais. O que eu vejo o papel do RH? O papel do RH também vai mudar um pouco, né? Então, a gente vê o RH muito mais como um facilitador do tempo. Então, o RH pode ser o caminho, mas também pode ser via um líder, né, que vai levar esse tema para a empresa, vai ser o embaixador e ele tem que assumir um papel de facilitador do tema. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando a gente vai na empresa,
o RH acaba, às vezes, junto com o líder, às vezes sem o líder, né? Tentando resolver os problemas dos times. Então, o Sim. RH tem que ter as respostas do que é melhor para aquele time, o RH tem que fazer análise do que não está rolando no time. Muitas vezes esse papel é do RH. E, na verdade, o RH não vai mais poder ter esse papel. Ele tem que ser um facilitador, um apoiador, porque este papel tem que ser do líder. Porque o líder com os seus liderados, eles têm que co-criar a dinâmica do time. Então, o RH vai ter esse papel muito mais de facilitador, embaixador do tema, obviamente como apoio, mas o RH tem que sair de cena e não tem que ter todas as respostas, como muitas vezes é esperado, né? Esses dias eu estava numa empresa, a gente estava falando sobre um tema, um time que está precisando muito de segurança psicológica. E aí tem alguns rituais que a gente pode começar a fazer e tal. E a gente citou lá um ritual, que, por exemplo, é as pessoas, principalmente no trabalho online, né? As pessoas saberem sobre as outras, né? E não chegar a falar do assunto que tem que falar e ir embora, ninguém nem sabe se está tudo bem, se não está. Então, trazer um pouco dessa humanidade, ter um espaço para falar de outras coisas que não só do trabalho. E a pessoa da RH falou assim: então tá, então acho que uma coisa que eu posso fazer é, a partir de agora, puxar uma reunião para a gente fazer isso. Eu falei: não, você pode estar junto na reunião, mas esse tem que ser cada vez mais o papel do líder. Se a gente quer que as equipes elas funcionem, performance e tenham performance pela dinâmica deles, o RH tem que sair desse papel protagonista de resolver o problema do time. Tem que levar, talvez ajudar com as ferramentas, tá por perto, mas quem tem que tomar a rédea e tomar as ações são os líderes dos liderados. Então, Excelente, Thaisa. Quero agradecer. Você tem mais alguma coisa para falar sobre o tema que talvez eu não tenha te perguntado que você acha importante? posso fazer uma propaganda aqui? Deve Quer fazer. saber mais do Por tema? favor, deve fazer. Quero comentar desse livro. É um livro que foi lançado recentemente, chama Livre para Falar. É um livro que o pano de fundo dele, vamos dizer assim, é tudo sobre segurança psicológica. E são vários coautores, cada coautor traz um tema que tem como pano de fundo a segurança psicológica. E eu sou uma das coautoras, por isso que quis fazer a propaganda, mas quem quiser entender um pouco mais de segurança psicológica, conhecer um pouco mais, pode ser um caminho. Thaisa, por curiosidade, qual o tema que você escreveu no livro? O título do meu capítulo é Liderando e Desenvolvendo os Líderes do Futuro. Eu uni a questão da parentalidade consciente com a segurança psicológica. Como eu falei no começo, né, eu acredito muito que a gente tem que não só mudar, melhorar e atualizar o ambiente corporativo, como preparar esses seres que vão chegar num ambiente corporativo que já é um mundo diferente. Então, não dá mais para ser comando e controle. E eu acredito também que se a gente trabalha os elementos da segurança psicológica na educação das crianças, além de a gente ter um melhor ambiente dentro da nossa casa, né, mais próspero e com maior performance, não é livre de problemas, né, nem de birras, nem de brigas. A gente vai estar preparando esses líderes para o mundo do trabalho e os líderes pais e mães vão ter duas oportunidades de desenvolvimento, né? Na empresa e na família. Excelente, Thaisa. Vou fazer aqui uma promessa gravada. Vou Uhum. comprar o livro, vou ler o seu capítulo e vou pedir que você fale mais, que eu achei já o tema super interessante. Parentalidade, eu acho que é um dos temas que as empresas precisam olhar com muito mais cuidado. E quando eu sou perguntado sobre quais são as tendências que o RH vai ter para os próximos anos, eu sempre coloquei automação de todos os processos, mercado mais 50, inteligência artificial. E depois que eu bati um papo contigo, conversei com a Mariana Pereira, com outros convidados aqui do café, eu entendi que o tema da parentalidade e a questão do well-being, da qualidade de vida, ela já é uma realidade e ela já é um diferencial competitivo para atração, retenção e desenvolvimento. Então, eu acho que as empresas que não começarem a olhar realmente dessa forma vão ter problemas na atração, na retenção e no desenvolvimento.
Exatamente, concordo plenamente, Edu. Pode contar comigo que eu vou te ajudar a cumprir essa promessa. Adoro falar sobre Excelente. parentalidade e segurança psicológica. Eu acho que tem tudo a ver, né? Eu acho que se a gente começar a enxergar as pessoas como pessoas e o ciclo delas, família, trabalho, Uhum. indivíduo, uma coisa está ligada na outra, então você precisa ter uma visão mais ampla sobre as coisas, né? Perfeito. Eu acho que está cada vez mais, e principalmente no mundo corporativo, acredito que a gente vai ter também essa visão para as operações, de que essa integralidade ela precisa ser melhor explorada do ponto de vista ganha-ganha. Sem Porque eu acho que dúvida. no passado ela foi explorada do ponto de vista onde um lado só ganhava, mas agora esse balanço, de fato, ele precisa ser implantado e ele precisa ser realizado. Eu acho que esse é o grande ponto. Com certeza. Se não for ganha-ganha, não, Não não vai acontece. funcionar. Não vai funcionar. Cada vez mais a gente tem um mundo colaborativo, né? Aplicativos, Exato. trabalhos multidisciplinares. A gente não trabalha, não faz mais nada sozinho. Se a gente não olhar para o ganha-ganha, todos vão perder. Exatamente. Thaisa, para quem quiser falar com você, quais são os canais? Meu Instagram, eu não sou muito das redes sociais, mas eu tenho o Instagram que é Thaisa Bernini. No LinkedIn também eu tô como Thaisa Bernini e Melo. E tem também meu e-mail, thaisa@ativadesenvolvimento.com. Vai ser um prazer conversar com quem quiser saber mais sobre o tema, trocar ideia. Estou à disposição. E mais uma vez, obrigada, Excelente. Edu, pela oportunidade. Uma Imagina, delícia a foi, conversa. foi um prazer. Tenho certeza que você pavimentou o desenvolvimento de algumas pessoas, de alguns RHs. Eu acho que você já deu uma direção segura para você que está vendo, a gente está ouvindo. Recomendo o de contato com a Thaisa, chamei ela errado, o nosso programa inteiro de Thais. Desculpa, gente, errei, mas acontece. Muito obrigado por você ter compartilhado com a gente todo o seu conhecimento sobre esse tema. Eu tenho certeza que você conseguiu trazer segurança para quem está ouvindo e para quem está vendo, e principalmente segurança para o RH começar a pensar nesse tema e para os líderes. Eu acho que você muito sabiamente disse que esse tema da segurança psicológica deve começar pelo líder. E eu acho que esse é um ponto fundamental para que essa filosofia, essa maneira de trabalhar, ela seja implantada e ela seja perene. Eu acho que talvez o Uhum. grande ponto seja esse. Não dá para você só começar e depois de um tempo, alguns anos, ela retroceder. Ela precisa começar e ela precisa ser junto com a empresa. Exato. É criar o hábito e manter o hábito, né? É um hábito empresarial, né? É, Que o RH adora falar que é uma mudança de cultura. exato. Então, acho que é um desafio super interessante e eu acho que você trouxe visibilidade do que é, como funciona e principalmente, eu acho que quando você falou do projeto Aristóteles, que você trouxe uma materialidade para uma empresa tão grande que faz parte do nosso dia a dia, a gente sabe que funciona. E eu acho que isso é algo super interessante quando a gente fala de uma gestão de empresa, gestão de pessoas. Muitas vezes surgem coisas maravilhosas, teorias lindas, que na prática a gente sabe que não funciona. É isso Então, mesmo. agradeço pelo seu tempo. Vou pedir que você me mande todos os seus dados de contato para a gente colocar tanto no card quanto no vídeo. E já fica o convite para uma próxima vez para a gente falar sobre o teu capítulo do livro. Combinado, falaremos. Obrigada, Edu. Obrigado a você. Para você que está vendo, a gente está ouvindo. Até o próximo café.